Oi, pessoal! Eu sou a professora Rafaele Pimentel e nesta aula vamos estudar os pronomes. Pronome é uma classe de palavras variável, cuja finalidade é substituir ou determinar um substantivo. Eles se classificam em razão dessas funções. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo e o que determina o nome é o pronome adjetivo. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, vamos analisar estes exemplos. Onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Neste primeiro exemplo, temos o pronome meu e o pronome o. O primeiro, a palavra meu, está acompanhando o substantivo bolo, meu bolo. E o segundo está substituindo o substantivo bolo para não deixar a frase repetitiva. Não acredito que você comeu meu bolo. Neste segundo exemplo, este lápis é da minha amiga Maria. Utilizamos dois pronomes. O pronome demonstrativo este, para indicar algo, no caso indica o lápis, e o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Quanto aos tipos, os pronomes são classificados de acordo com a função que exerce. Temos o pronome pessoal, os pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Nesta aula, vamos estudar os pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. O pronome demonstrativo é um pronome utilizado para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras invariáveis e palavras variáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, o pronome esse, este, aquele, aquela, essa ou esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto ou aquilo. Temos aqui alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Esta camisa é muito linda. Nesse caso, utilizamos o pronome demonstrativo esta para indicar a camisa. De quem é essa bolsa que você está segurando? Utilizamos o pronome essa para indicar bolsa. E aquelas bicicletas são bonitas. Neste caso, utilizamos aquelas para indicar bicicletas. E atenção, se você tem dúvidas sobre o uso dos pronomes demonstrativos, eu vou dar algumas dicas para vocês. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, estas e isto, como neste primeiro exemplo. Agora, quando o elemento está com quem eu falo ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso, como no segundo exemplo. Quando o elemento não está com a pessoa que se fala e nem com a pessoa com quem eu falo, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, como no terceiro exemplo. Aqui temos uma tabela com todas essas dicas bem resumidas. Tira uma foto, já salva essa imagem, que é uma dica super útil. Os pronomes indefinidos são aqueles que são empregados na terceira pessoa do discurso e, como o próprio nome já indica, eles substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Temos os exemplos. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo viagem sem especificar quais viagens serão estas.
Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida e, portanto, substitui o substantivo da frase de forma indefinida. Os pronomes relativos se relacionam com uma palavra que aparece antes na oração, ou seja, se relaciona com um termo antecedente e servem para ligar esse termo com a oração seguinte. Vejamos alguns exemplos. Os temas sobre os quais falamos são complexos. Neste caso, o pronome relativo os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente, que é temas. No segundo exemplo, são plantas cuja raiz é muito profunda. A palavra cuja é um pronome relativo que aparece entre dois substantivos, planta e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente a ele. Os pronomes interrogativos são as palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas, tanto diretas quanto perguntas indiretas. Vejamos alguns exemplos. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Temos aqui o pronome quanto em uma oração interrogativa indireta. Quem estava com a Maria na festa? Neste caso, temos o pronome interrogativo quem em uma oração interrogativa direta. Agora, vamos aos nossos exercícios. Na primeira questão, vamos classificar os pronomes destacados nas frases abaixo. Letra A. Ninguém chegou ainda. Nesta alternativa, temos o pronome ninguém, que é um pronome indefinido. Na letra B, já li o livro que você me emprestou. Nesta alternativa, temos o pronome que é um pronome relativo. Na letra C, aquela situação ainda não foi resolvida. Temos o pronome aquela sendo um pronome demonstrativo, pois está indicando o substantivo situação. E na letra D, quem é o responsável aqui? Temos aqui o quem, que é um pronome interrogativo. Na nossa segunda questão, vamos identificar a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo, ou seja, aquele pronome que serve para indicar algo. Letra A. Quanto açúcar é necessário comprar? Letra B. Pegue os livros que estão sobre a mesa. Letra C. Esta é a cidade onde nasci. E na letra D, qualquer ajuda será bem-vinda. A resposta certa nesta questão é a letra C, pois temos o pronome demonstrativo esta. Terceira questão, vamos assinalar a alternativa em que não há pronomes indefinidos. Letra A. Este casaco é caro. Letra B. Alguém entrou no jardim e destruiu as plantas. Letra C. Cada pessoa deve escolher seu caminho. E letra D, algo incomoda? Nesta questão, temos a letra A, como sendo a questão em que não há pronome indefinido, pois temos aí um pronome demonstrativo este. Esta foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!